Mas amém, graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero agradecer porque eu sou muito feliz nesse ministério, amém? Eu sou muito feliz por estar reunidos com vocês como igreja. E isso tem sido um privilégio para mim, porque Deus ele tem agraciado com várias oportunidades de bênção por meio deste ministério, amém? E quando o pastor falou segunda-feira à noite, eu fiquei meio apreensiva, porque justamente essa semana teve tanta coisa, reunião de escola, ultrassom, exame, mas amém, eu fui orar e como sempre é pregado lá em Chapada sobre Marta e Maria, Deus falou ao meu coração, acalma Marta aí e dá lugar a Maria, amém? Então eu fui orar a Deus e Deus ministrou uma palavra ao meu coração e eu espero que essa palavra ela possa trazer a você também novidade de vida, amém? E possa trazer também tudo novo de novo, como nós estamos sendo ensinados a isso, amém? Então você que pode, primeiramente eu queria pedir para vocês 3 voluntários para me ajudar aqui a ler alguns versículos. Por quê? Eu uso bastante versículo. Amém? Aí o meu controlador do horário ali também, Elismar, vai estar olhando o horário aí para eu não extrapolar. Aí quem puder, levante as mãos, por favor. Pegue aqui, pastora Norma. Diácono Luiz Fernando. Esse é seu. Amém? Quem mais? Amém, meus irmãos. Que vocês possam só marcar aí na sua Bíblia, eu vou deixar um marcador, para que a hora que eu pedir já esteja tudo certinho, para a gente não protelar, amém? Você que pode, abre comigo aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos ler. Pelo que Deus o exaltou grandemente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra e debaixo da terra. Glória a Deus, aleluia. Então nós sabemos que Jesus é um nome que está acima de todo nome. Nós como cristãos sabemos disso, amém? E que Jesus ele tem várias qualidades. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o pão da vida, a videira verdadeira, amém? Tudo isso nós sabemos. Mas eu quero, meu irmão, chamar a reflexão para a sua vida, para o seu natural e seu espiritual hoje, amém? Eu quero que vocês tenham uma mentalidade acima do que é o nome de Jesus. E você reflita, se você reconhece na sua vida que esse nome é realmente o nome sobre todo nome, amém? Então hoje eu quero que vocês, ao longo dessa palavra, vocês reconheçam ou entendam esse nome, amém? Não só de ouvir falar, muitas vezes nós ouvimos falar, mas nós não vivemos isso na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, amém? Oh, misericórdia. Quem está com Romanos já vai abrindo aí, por favor. João 6:29 fala: respondeu-lhe Jesus, a obra é esta, que creais naquele que os enviou, amém? Então nós que somos cristãos, nós cremos em Jesus, amém? Nós consideramos que nós cremos no que Deus enviou. Nós cremos que Jesus, Ele nos resgatou, Ele nos tornou nova criatura, amém? Ele nos tornou verdadeiros adoradores. Só que quando nós não reconhecemos esse Jesus como nome sobre todos os nomes, nós não nos tornamos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então o que eu quero chamar a atenção hoje, meu irmão? Muitas vezes nós vivemos uma religiosidade e não percebemos. Como? Estamos vindo ao culto, a palavra está sendo ministrada, há várias promessas liberadas aqui por meio dos pastores, amém?
E muitas vezes aquilo ali não causa transformação devida. Vamos entender por quê. Quem está com Romanos pode se levantar e ler, por favor, bem alto. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém, glória a Deus. Eu quero que vocês, primeiro nós nos confessamos o Senhor Jesus, amém? E nós temos que crer no nosso coração. A pastora falou aqui de um coração sedento em ofertar, em dizimar, entendendo o que é o dízimo e oferta. Ela falou bastante sobre o coração. E eu quero que vocês entendam hoje e pensem. O seu coração, ele está comprometido em reconhecer esse Jesus como? Na forma que você age, na forma que você pensa, na forma como você se movimenta no ministério. Aqui tá, todos que estão aqui faz parte do Ministério de Geração a Leite, amém? Amém? Então, se você faz parte desse ministério, você tem que entender que o seu coração, como está escrito lá em Ezequiel 36, se eu não me engano, eu lhe darei um coração novo, um espírito novo, amém? Será que esse seu coração, ele está mesmo vivendo esse novo de Jesus? Porque primeiramente, o primeiro passo é você começar, você crer no Senhor Jesus, amém? O segundo passo é você crer no seu coração, ou seja, o seu coração, ele não tem que estar cheio de ira, de aflição, de soberba. Misericórdia. O seu coração ele tem que estar sedento e submisso ao caráter de Cristo, movimentado pelo Espírito Santo em todo o tempo, a todo momento. Amém? Glória a Deus. Lá em Tiago fala também, eu quero que vocês entendam dessa forma, uma melhor forma de explicar. Será que vocês mesmos estão buscando crer de todo o coração ou você não quer? Ou seu coração está tão duro, seu coração está tão fechado para as coisas de Deus que você simplesmente deixa do jeito que está? Misericórdia. Lá em Tiago fala assim: pedis e recebeis. Não recebeis por quê? Pedis mal para seus próprios deleites. Mas nós temos a palavra de Marcos 11, 24. Tudo o que pedir em oração recebereis. Mas, meu irmão, se você está pedindo e isso é contrário à vontade de Deus, você não está crendo de todo o coração. Se isso é contrário, vocês não importam não que eu estou meio assim ofegante, é por conta da gestação. Eu estou um pouco cansada, mas faz parte, amém? Então, voltando aqui para o foco. Então, meu irmão, quando você pedir algo, primeiramente você tem que colocar diante de Deus para ver se isso realmente faz parte da edificação do corpo de Cristo, amém? O ministério maior, o propósito já estabelecido é quem? Jesus, amém? João capítulo 1, versículo 1, o que fala lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o Espírito Santo já se movimentava, Jesus já existia. Então, meu irmão, se você não quebrantar o seu coração para as coisas de Deus, que edifica o corpo de Cristo, quando você não quebranta o seu coração, quando você não se sente sedento pela palavra, quando a palavra ela não causa essa transformação devida como deveria ser, esse momento você não vai viver o reino de Deus nessa terra. Misericórdia. Tem pessoas que passam por aqui, elas podem ser até salvas, porque a salvação não cabe a mim e a você, amém? A salvação é pela graça. Se a salvação é pela graça, mas Deus tem o melhor para você, amém? Para o seu ministério,
para a sua casa, para a sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que reconhecer esse Jesus de todo o seu coração. Amém? Já vocês entendem. Quem está com Mateus 15, 8 e 9, por favor? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Misericórdia. Meus irmãos, você pode ter conhecimento empírico, intelectual, científico ou teológico. Amém? Você pode ter todo tipo de conhecimento, mas se você não se desarmar diante da palavra de Deus que é falada aqui, não adianta de nada. Porque aqui nesse versículo fala, seu coração está longe da presença de Deus. Misericórdia. Isso é muito forte, meus irmãos. Desarme. A transformação, ela é feita em você, não é no outro. Pare de culpar o outro por coisas que aconteceram ou acontecem com você. Pare de culpar o outro. Deus, Ele quer um coração contrito, quebrantado diante da presença dEle, para que você conheça verdadeiramente quem é esse Jesus. Amém? Vamos lá para o Efésios 2. Eu nem estou falando o versículo, né? Misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 10. Quem quiser abrir também, mas ele já vai ler. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Tá, agora vamos entender se nós mesmos estamos sendo norteados por esse nome que é acima de todo nome, amém? Como eu falo para as crianças lá na igreja, o alfabeto do crente é obedecer, amém? Então, meu irmão, primeira coisa, você tem que obedecer a palavra de Deus, obedecer aos princípios da palavra de Deus, obedecer a autoridade neste lugar, a visão deste lugar. Porque você está na geração eleita, amém? Se você está na geração eleita, você faz parte do corpo de Cristo, amém? Então, meu irmão, quando você vai entender daqui a pouco, mais pra frente, vou falar de dois personagens. Quando você não está em obediência a essa palavra, vamos voltar lá, o seu coração ainda está endurecido a essa visão, a essa direção. Quero dar um exemplo aqui. Não é pela força do seu braço. Quando você quer convidar alguém para vir à igreja, o que você faz? Você tem que orar, amém? Você ora, pelo menos eu faço isso. Você ora, clama a Deus. Gente, desculpa. Boa noite, pessoal de casa, esse pessoal aí de Chapada dos Guimarães. Sejam bem-vindos. Que Deus possa também trazer essa palavra para você, que ela seja viva e eficaz, amém? Amém. Voltando aqui. Então, quando você coloca diante de Deus, eu estou dando um exemplo, que é ao convidar alguém, como todos aqui são os membros, convidar alguém para vir, você vai orar. Beleza, a pessoa veio. Passou, você não vai falar, nossa, aí a pessoa veio, né? Mas no seu coração, lá no seu íntimo, nossa, a pessoa veio porque eu convidei, hein? Que legal, olha só, eu sou o cara, eu sou a cara. O que você está fazendo? Tirando a responsabilidade que era de Deus em suprir, em cuidar, em zelar pela vinda dessa pessoa à igreja. Você está pegando essa responsabilidade para você, de comprometimento, de que Deus vai fazer uma obra naquela vida, Deus vai restaurar, porque não é pela força do seu braço, amém? É Deus movendo e manifestando a tua glória e o teu poder, amém? Então, meus irmãos, é muito perigoso, porque quando você faz dessa forma, você tem um peso, um fardo terrível. Pensa comigo, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, amém? Porque aí você se sente preocupado, angustiado, a pessoa não vem, não me responde. Eu já passei por isso que eu estou falando.
Mas Deus foi trabalhando no meu coração, porque você tem uma função, evangelizar. Você tem uma função de cumprir o ID. Marcos 16, 15, 16, que é o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você tem que fazer. Nós, como cristãos, nós temos que ser evangelista. Amém? O que é evangelista? Falar do evangelho, falar do amor de Jesus. Como já foi falado aqui. Não é dar um testemunho, é dar um testemunho, amém? Não sei se foi aqui ou foi em Chapada. Você tem que dar um testemunho de quem é esse Deus na sua vida, amém? Dessa forma você vai obedecer a palavra. E se você já chega esmurecido, ai, ó céus, ó vida, quem é esse Deus? Misericórdia. Eu falo pessoal lá em Chapada, eu falo, gente, dentro do seu quarto, você ajoelha e ora e clama ao Senhor Deus, porque eu estou passando por essa situação. Deus age na minha vida, mas diante do mundo você tem que manifestar a glória de Deus, falando que seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque nós não vivemos por vista, amém? Glória a Deus. Voltando aqui para não sair do foco. João 15, 5. Porque sem mim nada podes fazer. Eu quero que leia aí, por favor. Pode ler Mateus e Efésios, Mateus capítulo 12, me perdoe que eu não estava falando, versículo 25. Quem quiser anotar, porque o irmão vai ler. E Efésios capítulo 4, versículo de 15 a 16. Efésios. Aleluia. Então aqui fala muito que nós, como um corpo de Cristo, nós temos que estar alinhados, amém? Com a mesma visão, o mesmo propósito, construindo e manifestando a glória de Deus em amor. Ou seja, meu irmão, não é você tem que orar e preparar a pessoa para falar, e você para falar e a pessoa para ouvir. Só que Deus se responsabiliza e cuida e zela, amém? Só que aí eu falo para vocês, nós aqui somos membros de um corpo, amém? E Jesus, ele nos direciona. Meu irmão, você tem que obedecer. Meu irmão, você tem que reconhecer que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Meu irmão, eu vou movimentar nesse ministério, mas para que isso aconteça, você tem que ser capacitado, amém? E quem te capacita, depois que o seu coração já for um novo coração, é o Senhor Jesus. Ele vai te capacitar, ele vai te instruir, te orientar, para que você, se você está nesse ministério, você siga a visão que Deus está te dando. E aí vai ser como na igreja de Atos. Vai ser a mesma visão, o mesmo propósito. Deus vai acrescentar as pessoas que serão salvas. Amém? Meus irmãos, eu me preocupo com as cadeiras vazias, mas eu me preocupo ainda mais com temor ao Senhor. Se Deus encher essas cadeiras e você não ser, como membro do corpo de Cristo, capacitado de acolher essas pessoas que vierem. Misericórdia. Então eu creio que Deus, ele está alinhando as coisas, está preparando para que nós sejamos
verdadeiros adoradores que possam acolher as pessoas que cheguem até aqui, as almas que estão perdidas, as almas que estão sedentas por algo novo na vida delas. Então, meus irmãos, se você não estiver alinhado nessa mesma visão, como a igreja de Atos, todo mundo conhece, você não está sendo quebrantado e capacitado, é perigoso isso. Vamos ler por quê? Êxodo 4:10 e 1 Samuel 15-20. Eu vou falar de dois personagens aqui. Pode ser, depois você lê o outro. Aqui nós estamos falando do personagem Moisés, amém? Quando Deus chegou nele e deu uma instrução, ele se sentiu o quê? Incapacitado. Por quê? Ele tinha dificuldade para falar. Algumas pessoas falavam que era gago, mas na Bíblia não fala. Fala que ele é pesado no falar. Provavelmente ele era uma pessoa tímida. O que eu quero que vocês entendam aqui, meus irmãos? Não é o seu domínio, amém? Não é o seu intelecto, não é a maneira que você fala, é a maneira que você age, porque você tem que ter o caráter de Cristo, moldado de acordo com a palavra. Mas não é a sua natureza. Quando você se submete a Cristo, a sua natureza ela é trabalhada, ela é moldada, ela é instruída pela palavra de Deus, amém? Então, quando você pensa que é porque, eu não dou conta, você está diminuindo o que Deus pode fazer na sua vida. Porque assim como Deus foi poderoso, manifestou a glória dele na vida de Moisés, muitos milagres foi feito, porque ele entendeu que não era ele, amém? Era o Deus que fez na vida dele. O outro personagem aqui, pode ler, meu irmão, por favor. Amém. Então, ele leu aqui, isso que eu ia falar, 1 Samuel, capítulo 15, versículo do 20 a 22. Então disse Saul a Samuel: Antes tenho ouvido a voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou como esposo ovelhas e vacas, o melhor que estava condenado para oferecer ao Senhor, meu Deus em Gigal. Porém, Samuel disse: Quem porventura o Senhor não trazia holocaustos e sacrifícios? Como ele disse: Obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o ato interno. Melhor é do que a gordura de carne. Amém. Meu irmão, e nós somos instrumentos nas mãos de Deus, amém? Se nós somos instrumentos, por exemplo, se eu pegar um violão aqui, não vai sair nada. Ou vai sair muito barulho, ou não vai sair nada. Nós somos como esse violão. Nós temos que estar diante da presença de Deus e pedir: Deus, o que precisa ser trabalhado aqui? Qual que é o dom que eu preciso para que cresça e edifique a igreja de Cristo? Porque se você faz do seu jeito, não sai um som perfeito. E Deus, ele é perfeito, amém? Ele é perfeito nos seus atributos, em tudo ele é soberano. Por isso que eu quero entender, é essa questão que eu falar de Moisés, mas vamos voltar aqui a Saul. Rei Saul, vamos voltar um pouquinho. Lá na época dos hebreus, quando Moisés, o povo hebreu estava
em direção à terra prometida, o que aconteceu? Os amalequitas atacaram, como vocês já sabem, devem saber, queriam atacar o povo hebreu. Moisés levantou Josué para guerrear. Então Deus falou: os amalequitas, em resumo, são inimigos de Deus, não vai restar pedra sobre pedra. Então isso aí foi o que Deus direcionou. Aí nesse momento, o profeta Samuel chegou em Saul e falou: é ordenado que você não fique com nenhum despojo, e você destrua tudo dos amalequitas, porque provavelmente por ser rei, Saul já sabia o que o povo hebreu sofreu quando tentou entrar na terra prometida. Só que o ego de Saul, como todos conhecem, estava tão inflamado, o ego de Saul estava tão voltado aos seus interesses, que ele não enxergava mais nada. Estava cego para as coisas de Deus, estava cego para quem era Deus. Misericórdia. Então, meu irmão, mas eu quero que você entenda que, seguindo a rota e a direção, a palavra e os princípios da palavra de Deus, cuidado para que você não sacrifique o que Deus não te pediu. Misericórdia. Cuidado para que você... Nós falamos tanto de sacrifício, amém? Mas o sacrifício sem a direção de Deus, sem a visão do Espírito Santo, ou sem a submissão ao nome que está sobre todo nome, que é Jesus, você vai apenas queimar fogo estranho. Misericórdia, você vai fazer como Saul, você vai se enganar, você vai permitir que o inimigo astuto te derrube. Meus irmãos, assim como eu falo lá em Chapada, tem coisas que nós vencemos no íntimo, nosso quarto, orando a Deus. Tem coisas que é como igreja, amém? Para isso Deus levanta os pastores, que são os líderes desse ministério, o pastor Zé Francisco, a Fernanda. Se você precisa de algo que não consegue, se você está longe da obediência aos princípios da palavra de Deus, eu estou falando de princípio aqui porque eu estou falando de um corpo alinhado, amém? Como se fosse um soldado andando na mesma direção, com o mesmo propósito, assim como foi falado no versículo anterior: casa dividida contra si mesma não subsistirá. Misericórdia. Vamos ler lá, agora eu vou falar, Tiago, capítulo 1, versículo do 22 ao 25. Aleluia. Meu irmão, aceite ser ajudado. Amém? Como eu falei, os pastores estão aqui para isso, para te ajudar. Mas, meu irmão, o que tiver que consertar, conserte. Amém? O que tiver que ser corrigido, corrija. O que tiver que ser perdoado, perdoe. Meus irmãos, não chegue armado diante das coisas de Deus. Quando você chega armado diante das coisas de Deus, simplesmente você vai sofrer mais. Porque você vai ser mais... Deus vai te tratar, glória a Deus, porque Ele vai te tratar, amém? Mas até você entender que é você, não é seu irmão que precisa ser transformado. Não é você, não é seu irmão, é você que precisa ser liberto. Às vezes tem coisas aí pequenas que se tornam um fardo pesado diante da presença de Deus, e você deixa de viver o melhor de Deus nessa terra. Meu irmão, o melhor de Deus é o cumprimento da palavra.
É o propósito já estabelecido, que é Jesus. Nós já temos uma herança eterna, que é a eternidade. Mas nós temos que viver isso neste tempo. Eu quero que vocês entendam quando você desobedece, quando você não aceita esse nome que está acima de todo nome, você deixa de viver o sobrenatural de Deus nessa terra. O próximo aqui, o temor do Senhor. Nem coloquei versículo porque todo mundo conhece. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, amém? Só que o temor do Senhor, ele também está atrelado à santidade. Ou seja, você ser separado para Deus. Ou seja, você resistir ao diabo. Mas primeiro o versículo fala de Tiago 4:7. Acertei? Submeta-se a Deus. Como que você vai submeter? Nós voltamos à obediência, amém? Submeta-se. Falta 10 minutos? O meu relógio está falando que falta 10 minutos. Meu pai. Já vou terminar. Vou encerrar. Amém. Submeta-se a Deus e Ele fugirá de vós. Amém? Submeta-se a Deus, resistir ao diabo e Ele fugirá de vós. É porque Ele me atrapalhou ali falando os minutos. Gente, eu não trabalho sob pressão. Amém? Não consigo. Então, quando você se submete a Deus, a sua mente, ela se torna uma mente de Cristo, reprogramada. Amém? Então, quando você sentir ofendido, pressionado, você vai se lembrar de Jesus. Morreu por você na cruz, levando sobre si todas as dores, ofensas, aflições. Então, o que você está passando é pequeno diante do que Jesus já fez naquela cruz, amém? Glória a Deus. Tá, eu quero só dar um exemplo aqui de um menino birrento. Nós estamos aqui reunidos como cristãos, amém? Mesmo corpo. Aí o menino, vamos colocar aqui um menino de 2 anos, sobe aqui, começa a mexer na bateria, no violão. O que ele está fazendo? Ele está chamando a atenção para si. Por quê? Ele quer mostrar que sabe fazer para que você olhe para ele. Você comece a olhar para ele com olhos de admiração. Meu irmão, cuidado. Cuidado. Será que você não está sendo um menino birrento, uma criança birrenta? Querendo chamar atenção para você, em vez de chamar atenção para o seu Deus, que é poderoso para fazer. Então, em vez de você querer agradar ao outro para mostrar que você é alguém, se eu não fizer, aquilo ali não vai acontecer. Se eu não estiver ali, nada vai acontecer. Você está se tornando um menino birrento. Eu não estou falando no sentido de menino de conhecimento da palavra, eu estou falando em outro sentido, de chamar atenção para você. Quando você chama atenção para você, o que acontece? Vai começando a ter o quê? Soberba, altivez, misericórdia. Eu vou dar depois um exemplo aqui. Vou falar rápido. Quando eu fui tratada, graças a Deus por isso, eu me preocupava demais se eu estava agradando o outro. Eu fazia algo, eu pensava, mas será que a pessoa recebeu de bom grado? Será que realmente, né, eu fiz certo? Será que a pessoa não está chateada? E aí Deus foi trabalhando isso no meu coração, glória a Deus, porque isso se tornava um fardo para mim. Era algo pesado. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas para mim era. Então eu comecei a trabalhar isso em mim com Colossenses 3:23, amém? Que está dizendo, tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, porque, resumindo, a recompensa vem de Deus. E a recompensa maior é aquela eterna, que é Jesus. Eu estou fazendo um resumo, amém? Quem pode ler para mim 2 Coríntios 4:17-18? 2 Coríntios.
4, 17 e 18. Amém. Antes de eu falar sobre esse versículo, eu vou ler para vocês aqui umas dicas que eu coloquei por conta do tempo. Prestem atenção, por favor. Não desvalorize a eternidade, não anule o que Jesus fez na cruz. Então, quando o seu peso de dor, de angústia, de aflição, de ira, começa a prevalecer no seu coração, o seu coração não se torna mais um coração novo, ele endurece. E esse peso, ele torna-se maior do que o peso da glória que há de vir. Vocês viram a seriedade que é isso? Próxima dica. O que está passando é pequeno diante do que está preparado para nós. Eu creio que Deus está fazendo grandes coisas nesse ministério, mas grandes coisas virão por meio desse ministério. Mas nós temos que ser capacitados, alinhados, ajustados como um corpo de Cristo. Amém? Próxima dica. Filtre suas atitudes e ações. Reflita se isso está interferindo no crescimento e edificação do ministério, ou seja, do corpo de Cristo. Amém? Lembre-se, se está, você será cobrado. Temos Jesus, se arrependa para que abrevie o tempo de sofrimento. Como eu falei, você pode se tornar um vaso de honra nas mãos do Senhor, amém? Ou ao contrário, misericórdia. Reflita todos os dias, se possível. Anote. Está sendo aperfeiçoado em obras, evangelizando, buscando a presença de Deus, tendo intimidade com Ele? Deus não tem compromisso com aqueles que não são obedientes à sua palavra. Amém? Por fim, para resumir, terminando, Filipenses 2:3. Por favor. Amém. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimentes a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por fim, nós falamos sobre obediência, aceitação. Aceite, reconheça quem é Jesus na sua vida, aceite ser ajudado. O próximo é a humildade, meu irmão. Humildade não é você ser capacho do irmão. Desculpa, porque por causa do tempo eu vou acelerando. A humildade é você perceber que você é limitado. Amém? Que você necessita da manifestação do Espírito Santo na sua vida, para que manifeste em amor o poder de Deus, para que você trate o seu irmão com uma relação saudável, com paz, com respeito, com amor. Todo mundo sabe que o orgulho precede o quê? A ruína. Então, antes de você falar, pense, não seja ofensivo, não seja grosseiro. Tem grandes coisas que Deus tem que fazer, mas Ele faz no ministério, na igreja, no corpo de Cristo, amém? Outra, ser luz. Para finalizar. Isso tudo aqui eu coloquei para vocês entenderem quando você reconhece que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Amém? Isso tudo aqui é um fundamento para você entender isso. Então você tem que ter uma nova mente, uma nova visão, um coração contrito e você ser luz. Só que tome cuidado. Por exemplo, se você tem uma luz muito forte na sua cara, você consegue enxergar?
Então, meu irmão, cuidado para que a sua luz não seja tão forte a ponto de cegar o outro, minar a fé, desanimar, esmorecer o outro. Então, a sua luz, ela tem que estar pautada em Jesus. A sua luz tem que ser Cristo Jesus, amém? Te iluminando, te dando direção, senão você vai aparecer assim como o rei Saul. Você vai se exaltar. Isso é perigoso. O que eu quero dizer? Jesus disse lá em João 14, 12. Pois eu vou ver se eu estou falando certo. Jesus disse que faria obras. Vocês fariam obras que eu faço. E muito maiores. Meus irmãos, que grandeza é essa? Amém? Então, quando você não se submete, você não reconhece que Jesus é o nome sobre todos os nomes. Quando você não se coloca diante disso, recebendo o novo de novo, o seu coração não coloca diante de Deus o que precisa, você não vive, não vai manifestar a glória de Deus, o poder de Deus, as maravilhas que Ele tem para nós, tudo que Deus tem, os milagres, os prodígios. Ele falou que nós faríamos coisas maiores que Ele fez. Olha que grande isso. E quando você coloca diante de Deus, Ele vai consertando e vai trazendo à memória aquilo que te dá esperança, para você permanecer firme, assim como está lá em Filipenses 1:6. Você vai aperfeiçoando em obras até a vinda de Jesus. Amém? Aí você pode dizer o que está escrito lá em 2 Timóteo. O que é? 4, 7, 8. Combati o bom combate. Eu anotei aqui. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Meu irmão, que essa palavra realmente ela possa trazer a você edificação, refrigério, transformação e um alerta. Que você faz parte desse corpo e grandes coisas Deus vai fazer na sua vida por meio desta obra. Grandes coisas, poder, prodígios, maravilhas, Deus tem. Mas você precisa se submeter à palavra, amém? Senhor Deus, quero te agradecer por esta palavra, Pai. Oh Deus, que verdadeiramente ela tenha causado transformação em nós.